Estes trabalhos que estão sendo apresentados no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, aqui em São Paulo, eles são, obviamente, um desdobramento dos trabalhos que foram sendo realizados nos últimos anos, entre eles a grande instalação recém-feita na Documenta de Cássia, onde a questão do limite da visibilidade, da radicalização, da questão do equilíbrio, do peso, do prumo, vem sendo desenvolvido no trabalho. Em Cássia, o trabalho se desenvolvia na relação de espaço interno e externo, ignorando a presença das paredes que a arquitetura do prédio construíra e fazendo com que fosse criado um novo espaço que relacionasse a dinâmica interna e externa do trabalho, quando ele se projetava a 14 metros do solo, invadindo uns 5 a 6 metros em direção às ruas e à praça. Dentro de toda esta instalação, existia um momento em que as torções dos tubos de metal e das chapas de 10 metros de policarbonato jateadas, elas fossem cedendo lugar a um espaço que eu chamo de abrigo aberto, onde as chapas de policarbonato, então, totalmente transparentes e sustentadas num equilíbrio radicalizado por tubos retos de metal, construíam então estes espaços vazados, que eu chamo de abrigos abertos, onde o corpo é levado a se deslocar por entre estas membranas então transparentes, que fazem com que a percepção óptica engane o nosso caminhar, porque percebemos muitas vezes as placas transparentes de uma maneira enganosa, como se elas estivessem ou muito mais próximas ou muito mais distantes, e obviamente aí esbarramos nas placas, fazendo com que tivéssemos o cuidado de rever a nossa percepção sobre profundidade, sobre o prumo do nosso próprio caminhar. Este trabalho que olha na aluna Raquel Arnaud lida exatamente com essas questões. São membranas do espaço, estas chapas de policarbonato, tensionadas, constituindo torções muito fortes, que por sua vez são estruturadas no ar pela presença destas linhas, que são cabos de aço, que ao se depararem com as chapas transparentes, elas são obrigadas a mudar de direção, de trajetória e de rumo. Elas se quebram no confronto com as chapas. Eu vinha pensando, quando estava em casa, durante 7 semanas de trabalho árduo, 8 da manhã até 10 da noite, num lugar onde a relação de vigília e de sono fica completamente subvertida, porque temos luz solar desde 6 da manhã até quase 10 da noite, nesse período em que eu lá estive, fazendo com que todo um automatismo que temos em relação a sono e a vigília fosse questionado. E ao perceber que esta outra realidade temporal se instalava e que esta ideia de duração, de tempo, que o meu trabalho já incluía na sua constituição desde os filmes dos anos 70 e das sequências fotográficas, onde as imagens eram retiradas dos fotogramas dos filmes. Então, em filmes de 10 minutos, com 24 fotogramas por segundo, eu retirava deste conjunto enorme de imagens, 17, 18 imagens, que constituíam a síntese daquele movimento, mas ali completamente cristalizadas pela imagem estática que era então escolhida. Essas relações de duração, de presença, elas foram instigando todo o raciocínio do trabalho
de tal maneira que a ideia de tempo, de duração, foi se apresentando agora dentro dessas relações tridimensionais, e o trabalho então começa a lidar com uma relação que foi brotando de uma maneira meio intuitiva na documenta, que seria a relação que nós popularmente tomamos para representar a distância entre os astros com as chamadas cartas celestes, que segundo os físicos atualmente concordam que são sistemas de representação que vêm sendo usados desde o século XV. Então, meio indignada com essa situação, onde a ciência, que hoje é numa dinâmica voraz, ela atualiza seus conceitos sobre cosmologia com uma rapidez inacreditável e usa com a maior desenvoltura representações visuais, gráficas, que remetem a estruturas estéticas do século XV. Eu falei, não, ok, cartas celestes bidimensionais com este vestígio de um raciocínio visual tão ultrapassado, que fazer? Aí pensei que talvez, não sei, a entrada destas membranas transparentes, que seriam para mim, né, uma ideia da membrana do tempo, que faz com que as linhas sofram a mudança de rumo e que estas âncoras, que são os cilindros que nós chamamos de corpo de prova, os processos de definição de traços concretos que são usados nas construções, que elas então viessem a oferecer, quem sabe, uma nova possibilidade para entendermos como pensar, não como representar ou ilustrar, essas percepções espaço-temporal. Então, nesta relação, eu nomeei, que raramente eu dou título às exposições, essa exposição de cartas dinâmicas. Seriam as cartas celestes não mais presas a uma planaridade ou bidimensionalidade, mas buscando incluir a questão temporal como a quarta dimensão inclusa dentro do projeto. É isso que eu teria para dizer sobre estes trabalhos.